Glória a Deus. Ai, Senhor maravilhoso, como Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Desde já que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui se encontra. Que o Senhor possa abençoar a vida desses comerciantes. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o vizinho da esquerda, abençoe o vizinho da direita. Meu Deus, que o Senhor possa ter total liberdade aqui na nossa vida, no nosso meio. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade na nossa vida. Fica à vontade para falar em nossos corações. Fica à vontade para manifestar aquilo que o Senhor quer falar na nossa vida. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder em nós, manifesta o teu poder em nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ser o centro de tudo e de todas as coisas aqui nessa tarde. Meu Deus, fique à vontade na nossa vida, fique à vontade nos nossos corações. Eu não sei se você já parou para agradecer a Deus hoje, eu não sei se você parou para orar hoje. Então eu queria te convidar em nome de Jesus, comece a agradecer o Senhor pelo dia de hoje, comece a agradecer o Senhor pela oportunidade, o privilégio já de estar vivo, já é um motivo grandioso de você agradecer a Deus. Então, Senhor, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser esse Deus maravilhoso, grandioso, todo-poderoso. O Senhor é Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então eu te peço em nome de Jesus, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pelo seu cuidado, o seu carinho, o teu amor incondicional para nossas vidas. Meu Pai, até mesmo quando a gente não vê, o Senhor está ali cuidando de nós, o Senhor está sempre zelando por nós, meu Pai. Então eu te peço muito obrigado, meu Deus, por esse cuidado, por esse carinho, por esse amor incondicional, meu Pai, em nome de Jesus. Fica à vontade na nossa vida, fica à vontade nessa tarde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, tudo que a gente vier fazer aqui, seja realmente exaltar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único de receber toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa conduzir cada vida aqui em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Passando aqui rapidamente, graças a Deus, o Senhor deu esse privilégio aqui. Trazer uma pequena mensagem para os nossos corações, para a nossa vida. Vou falar sobre um pouco da história de José, né? José era um menino sonhador, um menino lindo, que apenas confiou e consagrou tudo ao Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Desde já eu te convido para quem você tem contado os seus sonhos, os seus metas, os seus objetivos. Eu vou ler lá para vocês, lá em Gênesis 37, a partir do versículo 5, diz assim: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse: Peço vós este sonho, e tenho sonhado. Eis que estamos atando aos molhos do campo. Eis que o molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que o vosso molho ordenava e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram, versículo 8: Seus irmãos, tu porém disseres, reinará sobre nós? Tu deverás o domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam os seus sonhos, porque as suas palavras. Versículo 9. E José mais uma vez sonhando, contando os seus sonhos para os seus irmãos. Isso é muito sério, porque na maioria das vezes precisamos estar atentos com quem a gente tem falado, com quem a gente tem dialogado. Na maioria das vezes a gente conversa com um amigo, conversa com um ciclano, conversa com um bertano, e deixa Deus por último. E eu queria já te dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com Deus, antes de conversar com qualquer outra pessoa, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé todos os dias. E continuando aqui no versículo 9, José mais uma vez sonhou e dizia assim:
E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura, eu e tua mãe e teus irmãos nos prostraremos e nos inclinamos diante de ti nessa terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai guardava este negócio no seu coração, e seus irmãos foram apresentar o seu banho junto ao Siquém. Olha só para você ver, Deus ele é extraordinário. Aqui José, ele passou por vários processos. Eu não sei se você conhece a Bíblia, claro, todo mundo conhece. Quando você para ali para prestar atenção, lê um pouquinho sobre a história de José. José, ele era um menino franzilino, sonhador, mal ele sabendo que todas as metas, sonhos que ele sonhou naquele tempo, naquela época, já eram o motivo de que Deus estava preparando algo extraordinário para fazer na vida dele. E José nada mais, nada menos que, como qualquer outra pessoa na face da terra, tem sonhos, tem metas, tem objetivos. E quando a gente tem sonho, tem metas e objetivos, a maioria das vezes, como eu já falei aqui, a gente fala para todo mundo, mas esquece de falar para o principal, que é Deus. Deus, ele é o único que pode nos ajudar, pode nos sustentar, realizar todos os sonhos, metas e objetivos. Mas não porque Deus pode realizar, é mais porque Ele é na nossa vida. Deus, ele é extraordinário, onisciente, onipotente em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele pode fazer o impossível para mim e para você, eu tenho certeza disso. E José aqui apenas como um menino sonhador naquela época, naquele tempo. E antes que eu comece a falar um pouco da história de José, precisamos falar também da aliança que Deus fez lá com Abraão. José é a continuidade da aliança de Abraão com Isaac e Jacó. E verdadeiramente Deus, ele, tudo que Deus promete para mim e para você, ele vai cumprir. Mas na hora certa, no tempo certo de Deus, as coisas vão chegar na nossa vida. E Deus, ele é extraordinário para fazer. Lá no comecinho da história, quando Deus fez uma aliança com José, automaticamente ali, ele lançou tudo nas mãos do Senhor, mal ele sabendo que Deus já sonhava junto com ele. E os irmãos automaticamente começaram a ter inveja dele. Quantas das vezes você conta os seus sonhos, suas metas e os seus objetivos para as pessoas falam que isso é grande demais para você, você não é capaz de conquistar tudo isso, você não é capaz de fazer tudo isso. Mas mediante a todas essas coisas, Deus, ele é extraordinário. Deus escolhe aquele que ninguém escolhe, Deus capacita aquele que ninguém capacita. Talvez ninguém não dá nada por você, mas Deus, ele dá tudo por você. Ele já deu a vida, entregou a vida por você. Talvez aí você está aí vivendo a vida de qualquer forma, mas eu queria te trazer um alerta, porque Jesus, ele vai voltar. E se ele voltar nesse exato momento, eu queria te dizer que só existe o céu ou o inferno. Se ele voltar nesse momento, com certeza aquele que é dele vai para o céu, e aquele que não é vai para o inferno. Infelizmente a verdade é essa, porque Jesus, ele não negocia nada com ninguém. Ele já morreu por nós na cruz e está disposto a verdadeiramente fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Mas precisamos estar com o coração aberto para receber. E automaticamente Abraão aqui, eu vou abrir um parênteses, separei alguns versículos aqui para continuar sobre José. Eu preciso também falar um pouco de Abraão, porque é a continuação da aliança, a vida de José, para quem muitos não sabem. E aqui automaticamente Deus, ele é extraordinário em tudo que faz. Ele é um Deus de detalhes, e nunca falhou, nunca vai falhar. Aleluia. Abraão, separei alguns versículos. Abraão é o chamado de Deus, o chamado conhecido do Pai como o pai da fé, que fez Deus, ele fez uma aliança com Abraão. Ele prometeu a Abraão uma grande nação, e essa nação somos eu, somos você que estamos aqui, porque se essa promessa não fosse permitida diante de Deus, nada disso estaria acontecendo aqui. E mais uma vez aqui, ó, exemplo de fé. Gênesis 12, 1 e 3, você pode conferir.
Abraão é um exemplo de fé, que automaticamente ele é o homem mais íntegro da parte de Deus, que entregou o seu filho Isaac. Olha só para você ver. Abraão, ele teve um filho, Deus ele prometeu para ele um filho. E quando Deus promete uma coisa, e automaticamente quando Deus promete, a gente já fica ansioso, já fica querendo que Deus faça, que Deus resolva, que Deus faça tudo na hora do nosso tempo. Mas desde já não confunda o seu relógio com o relógio de Deus, porque o relógio de Deus ele é totalmente diferente. O tempo de Deus ele é extraordinário. Na maioria das vezes Deus ele só não entrega algo para mim e para você, porque na maioria das vezes eu e você não estamos nem preparados para receber aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E automaticamente quando Deus ele abençoa Abraão com Isaac, Isaac nada mais nada menos é o filho da promessa. O filho da promessa que Abraão, quando ele teve um encontro real, que Deus mandou ele levar ele lá no monte, Abraão, sem dúvida nenhuma, ele era totalmente obediente a Deus. Ele era obediente a Deus porque ele era uma pessoa íntima de Deus. Quando uma pessoa ela é íntima de Deus, automaticamente ela consegue ouvir a sinceridade nos corações. E quando você é sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, com certeza Deus ele vai bradando no seu coração e você vai ter certeza que Deus está falando com você. Nada mais, nada menos do que gerou Isaac, o filho da promessa. Isaac é o filho de Abraão e Sara, nascido e já era idoso. Abraão já era praticamente idoso quando Isaac nasceu. A continuação da aliança sobre Abraão, aleluia, é o filho de Isaac. E automaticamente Deus também gera Jacó. Isaac gera Jacó. E Jacó também nada mais nada menos é a continuação da aliança, como eu falei aqui. Olha só para você ver, Deus ele nunca falha na vida de ninguém. É você que é desesperado, querendo que Deus faça tudo para você, no seu tempo, na hora certa, no momento certo. De Deus as coisas acontecem. E às vezes nós ficamos desesperados. Quando você é sensível para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, pode ter certeza. E quando você estiver preparado para receber, Deus ele vai te abençoar. E aqui nada mais nada menos, quando Isaac também gerou Jacó, a genealogia de Deus é extraordinária. Deus ele sempre está gerando algo no seu coração. Deus ele sempre está gerando algo na sua vida. Deus ele sempre está gerando algo extraordinário para você. É você que é desesperado, como eu falei aqui, porque Deus ele nunca falha, nunca vai falhar. De Gênesis a Apocalipse, Deus ele não falhou com a vida de ninguém. Você acha que ele vai falhar agora? Aleluia. E automaticamente Isaac gerou Jacó. E Jacó, automaticamente, nada mais nada menos é que aquele homem que luta com Deus, tem uma perseverança com Deus, ele agarrou o anjo. Olha só para você ver, Jacó mais tarde teve seu nome mudado para Israel. Ele teve 12 filhos que se tornaram os 12 da tribo de Judá. Jacó luta com o anjo lá em Gênesis 32, 24 ao 30. Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor. Quando ele começou a orar, começou a buscar, começou a discernir tudo aquilo que Deus estava preparando para ele. Eu tenho certeza e a convicção que Deus ele é extraordinário em tudo que faz. E automaticamente quando, aleluia, Jacó teve um encontro, ele teve o nome mudado. Na maioria das vezes, quando Deus começar a te mudar, começar a te resgatar, você realmente tiver um encontro com Deus, Deus ele vai mudar o seu nome, vai mudar a sua história. E pode ter certeza que todas as vezes que Deus mudar o seu nome, mudar a sua história, vai existir várias pessoas te criticando, várias pessoas não acreditando em você. E não precisa de ninguém acreditar em você não, porque você está seguindo a Jesus, você não está seguindo o homem, muito menos a mulher, muito menos pessoas. Você segue ao Deus vivo, poderoso e extraordinário. E aqui automaticamente o Eli começou, eu só vou largar esse anjo quando ele me abençoar. E automaticamente Deus ele abençoou ele de uma forma grandiosa e poderosa, que até o seu nome foi mudado.
E continuando na genealogia de Deus, que ele é perfeito e extraordinário. Depois de Jacó, ele gerou 12 filhos. E desses 12 filhos, Deus gerou José. José nada mais, nada menos, aqui, como eu leio aqui, um menino franzilino, um menino especial da parte de Deus. José era um menino sonhador. José era um menino da velhice de Abraão. Aleluia. De Jacó, em nome de Jesus. E José era um menino especial demais para Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Aleluia. Jacó fez uma túnica muito especial. Fez uma túnica muito especial para o seu filho. Ao ponto de gerar inveja, gerar intrigas, gerar coisas que vão confundir todo mundo. Ninguém vai entender o que Deus fez e continuou fazendo na sua vida. As pessoas vão sempre enxergar quem você era, o que você fez, o que você faz. Mas não tem problema não, porque Deus ele te chama pelo seu nome, porque até o seu nome ele mudou. Deus ele é extraordinário. E continuando aqui, José, automaticamente, quando Deus ali preparando já a história de José, José ele era um menino especial até para o filho dele, imagina para Deus. Quando automaticamente José, ali Deus preparou coisas extraordinárias, já teve uma visão de sonho do que ele seria. Talvez Deus também já mostrou para você o que você vai ser um dia. Talvez você teve alguns sonhos, algumas visões aí, e achando que é coisa da sua cabeça. Eu queria te dizer que tudo isso às vezes é um discernimento, é um abrimento do céu para a sua mente, para o seu coração. Eu também tenho certeza e convicção que, da mesma forma que Deus nunca falhou e nunca vai falhar, da mesma forma Deus ele vai agir na sua vida, vai agir na sua casa, vai agir na sua família. E Deus ele é extraordinário. Talvez você é um filho muito especial, como José. José ele era um filho especial que Jacó automaticamente preparou uma túnica para ele. José ele era um filho especial de Jacó. Jacó ele tinha 12 filhos, mas José era o mais especial de todos. Não que os outros não são, é porque existe coisas extraordinárias para cada ser humano na face da terra, debaixo do céu, para cada ser humano que se encontra com Deus. E quando você tem uma identidade em Deus, quando você começa a entender o que Deus fez e faz e continua fazendo na sua vida, quando você entrega a vida para Ele, pode ter certeza que o extraordinário de Deus vai sempre te alcançar, o extraordinário de Deus vai sempre estar disposto ali, quando você é sincero no seu coração de entregar tudo para Ele. E José, nada mais, nada menos, como eu leio aqui em Gênesis 37, ele teve sonhos. Quando nós aqui temos sonhos, temos metas, temos objetivos, estamos falando aqui para Deus, olha só para você ver, Deus gerou Abraão, de Abraão gerou Isaac, de Isaac gerou Jacó, de Jacó gerou José. E presta atenção, Deus ele nunca falhou na vida de nenhuma dessas pessoas. E você acha que vai falhar na sua vida? O que mais as pessoas falam é enxergar quem você era, mas nunca vão entender quem Deus está se transformando, o que Deus fez e faz na sua vida todos os dias. E Jacó, quando ele automaticamente, quando ele sonhou que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele, os irmãos dele já tinham inveja. Quantas pessoas têm inveja dos seus sonhos, têm inveja daquilo que você tem, daquilo que você possui. Muitas das vezes, quando você tem um discernimento do Espírito e você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai entender que tudo que você tem não pertence a você, pertence a Jesus Cristo, porque Ele é o dono de tudo. Se eu e você não tivesse capacidade de administrar tudo isso que Deus já te deu, Deus já tem colocado na sua vida, automaticamente Deus ele é extraordinário. Você precisa reconhecer pelo menos esse detalhe, que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
E aqui, continuando no versículo 17, os irmãos de José tramando uma cilada com ele. No versículo 17 diz assim, 37 e 17. E disse aquele varão, fora daqui, porque vamos adotando. E José, ele foi atrás dos irmãos dele, porque o pai dele ordenou que ele visse e isse atrás dos irmãos dele para ver o que eles estavam fazendo. E automaticamente aqui, quando os irmãos de José viram que eles estavam chegando perto deles, e quando eles estavam chegando perto deles, com certeza e automaticamente, José, os irmãos dele, pelo fato de ter inveja quem José era, pelo fato do pai dele ter mais intimidade com ele, ter mais ali um livre-arbítrio, né? Porque é o filho da velhice de Jacó. E no versículo 21, já pulando aqui, e ouvindo, quando José chegou perto deles, e ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse, não tires a vida deles. Também ele disse, não derramei sangue, porque ele não derramei sangue, não sai dessa cova no deserto, mas nele não livrará das nossas mãos do nosso Pai. Olha só para você ver, Deus ele é extraordinário. Deus ele com certeza já estava preparando algo poderoso, maravilhoso. Deus ele nunca fala, na maioria das vezes o deserto e as pelejas e as dificuldades que eu e você passamos é para algo extraordinário que já está esperando a gente lá na frente. Talvez você não entenda o dia de hoje, mas você vai falar, irmão, eu estou passando por grandes dificuldades financeiramente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas você precisa entender que tudo isso, quando você tem a consciência e a convicção no seu coração que Deus é o centro de tudo e de todas as coisas, você vai entender que essa fase, esse deserto que você está passando, é para algo melhor, é para algo extraordinário que Deus já preparou para você. Então tome posse, tome posição na sua vida. Deus ele é único e suficiente para que possa transformar a vida, restaurar vidas, transformar vidas. E automaticamente, quando José, os irmãos dele tentaram atrapalhar ele, tentaram lançar ele na cova, ali para atrapalhar tudo aquilo que eles achavam que estava atrapalhando, ou até mesmo atrasando a vida dele. Mas, irmão, eles sabendo que quando a gente está na peleja, está na dificuldade, a maioria das vezes, quando você reconhece Deus, é porque Deus está preparando algo extraordinário para você. José, nada mais, nada menos, os irmãos dele perseguiam ele. Quanto de nós aí vivemos, dia após dia, várias pessoas nos perseguindo, várias pessoas falando mentira de nós, várias pessoas criticando nós, várias pessoas aí tentando atrapalhar a nossa vida. No mundo de hoje está muito complicado, várias pessoas tentando atrapalhar pessoas, às vezes só porque tem um emprego melhor, às vezes só porque tem uma condição financeira melhor, quer ser melhor do que o outro, achando que é assim que as coisas se resolvem. Igual eu te falei, Jesus, quando você reconhece Jesus, você agradece Jesus no pouco, no muito, e quando você também não tem nada, porque pode ter certeza que Ele é o centro de todas as coisas. Os irmãos de José tentaram atrapalhar ele, mal eles sabendo que José era o pilar da vida deles. E automaticamente vivia um tempo assim extraordinário da parte de Deus. José, quando ele estava ali no fundo do poço, os irmãos dele pegam ele, decidem levar ele e vender ele ali para a terra dos israelitas que estavam passando ali. E os israelitas estavam passando ali naquele momento. Quando eles estavam passando ali, eles pegaram José e venderam José para os israelitas. Mal eles sabendo que quando eles venderam José para os israelitas, automaticamente eles tiveram a convicção e a certeza no coração deles que quando eles venderam, já era mais um passo que eles estavam dando a José a conquistar aquilo que Deus prometeu para a vida deles. E quando José ele chega na terra do Egito, automaticamente o general Potifar compra José. E quando ele compra José, o mais poderoso disso tudo é que José, onde José estava e aonde José punha a mão, prosperava. José ele já ia levantado ali olha só, o José ele estava no fundo do poço, automaticamente foi vendido para o Potifar. Potifar automaticamente já põe ele também como líder
de administrar toda a casa dele, tudo ali que José põe na mão. E José, automaticamente, por o discernimento e a sabedoria do alto que vem de Deus, ele começou ali a administrar de uma forma grandiosa e poderosa. Deus começou a abençoar a vida dele. E Deus ele começou assim de uma forma poderosa usar José para que o extraordinário alcançasse a vida dele. E quando José estava na casa do Potifar, já em outro nível completamente diferente, a esposa de Potifar ali tentando atrapalhar a vida de José, porque ela desejava José, tentando atrapalhar ali a todo tempo. Mas Deus, ele, quando uma pessoa é obediente totalmente a Deus e consegue discernir que Deus é o centro de tudo e de todas as coisas, Deus ele é extraordinário, ele não falha, nunca vai falhar. Deus ele cuida de tudo. E José automaticamente, quando ele estava ali liderando ali a casa de Potifar, a esposa de Potifar tenta atrapalhar ele, automaticamente ele foge de Potifar. E quando ele foge de Potifar, a própria esposa de Potifar, a Bíblia relata aqui, que ela mesma se raspou, ela mesma se escandalhou toda e começou a gritar e começou a difamar, a falar mentiras, como José ele veio de uma terra estranha e ela era esposa de um general naquela época. Ela conseguiu tramar uma cilada para José. E quando ela trama uma cilada para José, ele vai para a prisão. E quando ele vai para a prisão, já é mais um processo que José precisa viver nas nossas vidas. Quantas vezes Deus tem te livrado de grandes coisas, Deus ele tem te capacitado, até mesmo no deserto, quando não tem nada na sua casa. Talvez a sua família está mó bagunça, brigando com a esposa brigando com o esposo, maltratando os filhos. Você precisa reconhecer e chamar Deus para entrar na sua casa, entrar na sua vida. Larga essa vida de pecado, larga essa vida de maldição, larga essa vida que não presta. Já pensou se José ele fosse cair na lava de uma pessoa? Quantas vezes, olha só para você ver, o Satanás, o diabo, ele levou um terço do céu para a terra. Apenas só palavra. De que você tem ouvido essas palavras? Quem você tem ouvido essas palavras? Quem está sendo seu amigo? Quem está sendo a pessoa que te auxilia? Quem está sendo? Porque na maioria das vezes, hoje em dia, quando uma pessoa te aconselha, na maioria das vezes, quando você vira as costas, as pessoas estão te apunhalando, estão te criticando, estão falando mal de você. Mas Deus ele é diferente. Todas as vezes que você abre o coração para Deus, Deus ele trata no seu coração de uma forma extraordinária. E você tem a certeza no seu coração que Deus ele cuida de tudo. E aqui automaticamente, quando José ele vai para a prisão, José automaticamente, pelo líder da prisão ali também, José é levantado para administrar a prisão. E quando você administra a prisão ali, José, onde ele punha a mão, como eu falei aqui, onde José punha a mão, Deus prosperava a vida dele. Deus ele ajudava ele de uma forma poderosa e extraordinária. Eu e você precisamos ser capazes de administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, nos nossos corações. Aleluia. E José, quando ele está na prisão, automaticamente José também tinha o dom de revelar sonhos. José ele era o homem discernido por Deus, que revelava sonhos da parte de Deus. José, quando ele é levado para a prisão ali, tinha um padeiro, tinha um copeiro naquela época. E quando o padeiro e o copeiro tiveram dois sonhos, um sonhou com o povo, o outro sonhou que estava voltando, servindo ao rei. E quando José ele decifrou esse chamado, esse coração ali para aquelas pessoas, José ele foi sincero naquilo. E sabe o que é o mais incrível? José ele reconhecia que até mesmo tudo que ele falava, tudo que ele fazia era direção de Deus. Então preste muita atenção, quantas vezes Deus tem te direcionado para você tomar uma posição,
tomar uma posição de vaso, tomar uma posição de sacerdote, tomar uma posição diante de Deus. Na maioria das vezes também Deus está mandando você ir para a esquerda, você está indo para a direita, e Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus está mandando você seguir reto, você volta para trás. E está errado isso, não podemos voltar para trás. Se você volta para trás, vai virar como a estátua, a mulher de Ló. Deus falou, mandou um recado: Ló, pega a sua família, toda a sua parentela e vai para frente. E não olhe para trás. A esposa de Ló, sem discernimento nenhum e sem maldade nenhuma, eu tenho certeza que na mesma hora que ele olhou, pela ordenança que veio do céu, da parte de Deus, ela virou estátua de sal. Então, larga isso, larga essa vida que você está vivendo, não olhe para trás. Pelejas, dificuldades, circunstâncias, todo mundo passa todos os dias. Eu acho que a melhor coisa da vida é quando você passa qualquer coisa que você tiver de passar, porque todo mundo, ser humano, tem problemas, tem dificuldades, mas você passa com a certeza e a convicção no seu coração que Jesus Cristo é a fonte de tudo, é a fonte de todas as coisas. E aqui José, quando ele revela o sonho para aquele copeiro, do padeiro, José automaticamente fala para aquelas pessoas, do padeiro, do copeiro, revelando os sonhos. E quando ele revela o sonho ali, o copeiro, ele fala: lembre-se de mim quando for falar com o rei. E passando-se um tempo, passou um longo tempo, José continuou na prisão. E o mais incrível, José administrava a prisão, que de uma forma extraordinária Deus abençoava ele grandiosamente. E depois de um tempo, José estava preso ali ainda. Ele foi ali mais uma vez, e Deus ele trouxe um sonho para o faraó naquela época. Faraó nada mais era, nada mais menos do que uma das pessoas mais importantes na face do planeta Terra. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é extraordinário em tudo que faz. E quando o Senhor, o faraó teve um sonho, ele teve um sonho de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e ao mesmo tempo teve 7 espigas e 7 espigas de trigo, né, uma se misturando a outra. E todos os sonhos que a gente tem, todas as coisas que a gente tem um discernimento de espírito. E José, ele automaticamente, o copeiro lembrou: nossa, é mesmo, José. Ele foi até o rei. Sem muito, naquela época as pessoas não podiam chegar assim, já falar assim com o rei, né? Quando ele foi servir uma taça de vinho para o rei, creio eu, ele lembrou que o rei do Egito, né, naquela época, chamou todos os sábios, chamou todos os feiticeiros, todos os macumbeiros naquela época para tentar discernir o sonho que ele estava sonhando. E quantas das vezes, na onde você tem depositado a sua confiança, na onde você tem depositado os seus sonhos, na onde você tem depositado as suas metas, os seus objetivos? Se você deposita as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos em coisas, em pessoas, ou até mesmo em coisas que não valem a pena, automaticamente você vai se frustrar. Mas quando você entrega tudo isso para Deus e coloca Deus no centro de tudo e de todas as coisas, Deus ele é extraordinário para realizar e fazer muito mais além daquilo que você pensa ou imaginou. E aqui automaticamente José ele é lembrado pelo rei. José ele é lembrado ali pelo copeiro e ele chega até o rei. Quando ele chega até o rei, ele automaticamente já começa a falar: nossa, meu Deus. O rei revela para ele os sonhos. E automaticamente Deus ele reconheceu primeiramente que tudo que ele falasse, tudo que ele dissesse não era dele, mas simplesmente de Deus. Deus ele falou no íntimo, no coração, no mais íntimo do coração dele. Revelou os sonhos, revelou aquilo que precisava ser revelado da parte de Deus sobre a vida de Faraó. Ele diz: vai haver 7 anos de fartura, mas ao mesmo tempo 7 anos de
sequidão, de fome. E automaticamente, quando, aleluia, glória a Deus, José ele revela, aí ele fala com o rei, você vai precisar escolher uma pessoa que vai te servir e te ajudar a administrar todas essas coisas. E automaticamente, olha só para você ver, depois de todas as coisas que José viveu, José ele foi preso, foi jogado no fundo do poço no deserto. José ao mesmo tempo também, ele foi ali vendido como escravo, foi acusado de coisas mentirosas. E sabe que o mais incrível disso tudo? A fidelidade de José com Deus. Ele foi obediente a todo tempo, a todo instante. Ele decidiu obedecer, ele decidiu ficar firme com Jesus. Então fique firme, toma uma posição de vaso, toma uma posição daquilo que Deus prometeu para você. Na maioria das vezes tem muitas pessoas com sonhos frustrados, muitas pessoas decepcionadas, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa para você. Deus ele não é obrigado a fazer nada para você, não. É você que precisa tomar posição de vaso, é você que precisa ter um posicionamento do céu para a sua vida. E automaticamente, quando José ali revelou o sonho, Deus ele levanta José. E o rei nada menos reconheceu, tá vendo? Na maioria das vezes, ó, não precisa de você pedir nada a ninguém, não precisa de você reconhecer, pedir reconhecimento de ninguém, porque Deus ele não precisa disso, porque automaticamente, Deus, se Deus quiser, ele usa até o ímpio para te abençoar. E foi o que aconteceu com José. José nada mais nada menos foi levantado ali naquela época como governador, uma das pessoas mais importantes daquela época. Só tinha o faraó e logo em seguida era José. E José nada mais nada menos era que uma pessoa ali que era levantada por Deus, passou por vários processos na sua vida para chegar onde chegou, para ser um governador da parte de Deus. Mas automaticamente, quando José ele é levantado ali para administrar aquilo que Deus colocou no coração dele, na vida dele, José ele é levantado não para só ajudar a sua família, mas para ajudar todas as pessoas que estão em volta. E na maioria das vezes, quando as pessoas têm muitas coisas, muitos bens, a maioria das vezes as pessoas só quer ficar presa em si mesmo, não quer ajudar ninguém, não quer fazer nada por ninguém, e às vezes, na maioria das vezes também nem reconhece Deus como o único e suficiente Salvador. Porque Deus ele dá a vida para todos, e Deus ele transforma a vida de todo mundo. Basta você abrir o seu coração, como José aqui. Deus ele reconheceu José ali a todo tempo. Quando Deus começou a levantar José, várias pessoas criticando, várias pessoas tentando atrapalhar ele, ou até mesmo tempo falando mentiras sobre eles. Mas quando Deus ele começa a levantar José, ele vai usar o ímpio para te abençoar, ele vai usar várias pessoas para te abençoar. Mas quando você também ser abençoado, Deus ele vai te ajudar a abençoar outras pessoas, porque o evangelho não é nunca sobre você, é sempre sobre Jesus. Você precisa estar preparado. Muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, porque na maioria das vezes ele só quer aquilo que Deus faz. Não procure Deus pelas coisas que ele pode fazer. Deus ele quer te dar uma vida abençoada, uma vida transformada, mas precisamos abrir o coração para que o extraordinário de Deus encaixe na nossa vida. Então fique ligado em nome de Jesus. Fique ligado nesses processos que você está vivendo. Passamos por vários processos, por várias situações, mas lembre-se que Deus é o centro de tudo e de todas as coisas. Deus ele continua sendo tudo, mediante a tudo que passamos e vivemos dia após dia. Deus ele é tudo e sempre vai ser tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. E José ele é levantado ali como governador. Quando José é levantado como governador, automaticamente ele começou a expandir o reino dos céus de uma forma grandiosa, poderosa. Aleluia. Deus ele levantou José ali como ministro e ao mesmo tempo para ajudar várias famílias, várias pessoas ao seu redor. Mesmo com todos os processos, com todas as pessoas tentando atrapalhar, Deus ele ergueu José. Deus ele levantou José.
Aleluia. Deus ele vai usar até o ímpio para te abençoar. Então fique ligado, fica sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas também não vai atrás de Deus pelas coisas que Ele pode fazer, não. Deus ele vai te dar tudo o que você quer, mas ao mesmo tempo Ele vai querer que você tenha uma vida de obediência, uma vida de retidão, uma vida de gratidão e ao mesmo tempo uma vida de propósito. Abraão nada mais nada menos, como eu falei aqui no começo, Abraão é o pai da fé e ao mesmo tempo o pai da obediência, que ele deu seu único filho ali naquela época para que Deus pediu ele, e ao mesmo tempo, quando no último instante, Deus ele proveu, Deus ele deu a mão, Deus ele sustenta. Então você pode estar aí pensando, nossa, é a última chance da minha vida, está tudo atrapalhado, está tudo bagunçado, estou fumando, estou bebendo, estou cheirando. Mas eu queria te dizer, vem para Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus, porque só Jesus pode mudar a sua vida, só Jesus pode mudar a sua história. E pode ter certeza, todas as vezes que você começa a entregar a sua vida para Jesus, se aproxima dele, várias pessoas vão te criticar, várias pessoas não vão acreditar em você, mas lembre-se, você não está servindo o homem, muito menos a mulher, você serve a Jesus. E se dane o que as pessoas falar, você serve a Deus.